Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ciro Burgos. Eu vou me apresentar porque uma boa parte de vocês acredito que já me conhece, mas é possível que alguns de vocês não me conheçam, então vou me apresentar e fazer uns comentários introdutórios aqui. Bem, eu sou economista, eu tenho uma especialização na área de prospecção e gestão de novos negócios, um MBA na área de gestão do conhecimento na educação superior, sou mestre em educação. Sou professor já há um bom tempo. Eu trabalhei na FAI de 86 a 91, depois eu morei 12 anos fora e estou na Unidom Bosco, entrei em agosto na Unidom Bosco. Eu brinco sempre, né? Agosto, agora dia 1º de agosto, vai fazer 22 anos que eu estou na instituição. Nesses anos eu fui gestor, fui coordenador de núcleo, fui professor no presencial, contribuí desde o início para a formação da educação à distância da Unidom Bosco. Sou tutor desde 2014 e eu também coordeno desde 2021. Eu coordeno os cursos de Ciências Econômicas, Logística e Empreendedorismo EAD da instituição. Então, alguns de vocês sou professor conteudista também de algumas disciplinas e acredito que a maior parte de vocês com certeza já participou de alguma disciplina comigo, ou já assistiu alguma outra aula ao vivo, alguma palestra que eu fiz. Mas sou professor dessa disciplina de gestão de custos no presencial, fui o conteudista dela no EAD. Então é uma disciplina assim que eu gosto de trabalhar, que eu entendo que é importante. E antes de começar, eu só queria explicar uma coisa para vocês. Eu não deixei habilitados os microfones e a câmera porque a expectativa é que nós tenhamos bastante número de participantes, e quando tem muitas câmeras abertas, fica muito lento, demora, fica muito pesado. Então, por isso que eu não deixo aberto. Os microfones também, que o pessoal abre o microfone, esquece de fechar. Então, o que que nós vamos combinar? Eu vou fazer a minha aula, depois, no final da aula, eu deixo aberto para vocês fazerem algumas perguntas, se houver necessidade, se vocês tiverem interesse. Daí, nesse momento, se vocês quiserem, eu habilito o microfone para quem levantar a mão ali, tá bom? Então, pessoal, vou começar, vou compartilhar aqui o materialzinho que eu preparei para essa disciplina, né? Tá aparecendo ali. Então, vamos começar a nossa conversa, tá? Muito bem. Aqui um breve currículo meu, né? Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Meu e-mail é ciroburgos@unidombosco.edu.br. Se houver alguma coisa que vocês queiram conversar comigo, esse é o meu WhatsApp corporativo. Às vezes é até melhor conversar comigo pelo WhatsApp corporativo do que pelo e-mail, né? Então vamos lá. Fiz questão de começar essa conversa falando um pouco da área financeira, né? Por quê? Porque a gestão de custos ela está dentro de uma parte da área financeira, né? Se vocês olharem ali, ela está dentro da controladoria, né? Dependendo do tamanho da empresa, que não tem a estrutura de controladoria, né? Pode estar no setor de contabilidade, né? Pode estar no setor de planejamento e controle orçamentário, porque a questão da gestão de custos, ela se incorpora de uma forma muito clara com a questão financeira como um todo e com o orçamento. Por quê? Eu sou professor de economia também, né? Quando a gente fala do resultado na empresa, quando eu digo assim, olha, o lucro o que que é? O lucro é resultado do quê? Do que resulta o lucro? Da diferença entre a receita total menos o quê?
menos os custos, incluindo aí as despesas, né? Então, se eu souber fazer uma gestão de custos eficiente na minha empresa, o que que vai acontecer? Eu vou conseguir obter mais eficiência no uso dos recursos, né? E por que que eu faço gestão de custos? Por quê? Porque eu preciso principalmente identificar quais setores da minha organização estão contribuindo para o resultado, né, no sentido positivo, ou quais setores estão fazendo com que a minha estrutura de custos seja maior. Ah, professor, então o setor que gera mais custo, ele tem que ser penalizado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu preciso apropriar corretamente os custos. Eu preciso saber exatamente qual setor que contribui mais para o resultado e qual que diminui o meu resultado. Mas isso não quer dizer que seja problema. Por quê? Porque dependendo da forma como eu estruturei a empresa, eu tenho a questão dos custos, né? Eu posso ter setores importantíssimos que carregam muito nos custos. Por quê? Porque esse é o modelo de negócio que eu desenvolvi. Mas aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser eficiente nesse processo para diminuir os custos no máximo possível, tá? É aquela brincadeirinha que tu não fala, né? Eu tenho que fazer mais com menos, né? É mais ou menos essa a dinâmica, fazer mais com menos, tá? Então, o gerenciamento de custos, tá, é parte dos processos que aquele que vai fazer a gestão financeira da empresa precisa conhecer e acompanhar. Então, eu preciso saber como se classificam os gastos. E aqui o professor de economia, né? Antes de ser custo, antes de ser despesa, antes de ser investimento, tudo é gasto, tá? É gasto. Depois eu tenho que ver o que realmente é custo, o que é despesa, já vamos conversar ali adiante. E hoje eu pretendo mostrar para vocês, brevemente, que o tempo não me permite um desenvolvimento muito abrangente em uma hora, mas eu quero falar um pouco sobre alguns métodos de custeio. Custeio de absorção, variável direto, baseado em atividades e custeio padrão. São os principais. Mas antes disso, eu preciso chegar lá, né? Então, o que que é custo? É a mensuração econômica dos recursos, produtos, serviços e direitos adquiridos para obtenção e a venda dos produtos e serviços da empresa. Custo é o valor pago por alguma coisa. Isso que é do Padovese. Custo unitário de alguma coisa, pago pelo comprador, é o preço de venda do mesmo item para o vendedor. Ah, professor, contabilidade de custos é a mesma coisa que gestão de custos? Se a gente for olhar bem no nível do detalhe, existe um detalhamento um pouquinho maior na contabilidade de custos, mas a gente pode dizer que contabilidade e gestão de custos é praticamente a mesma coisa. Por quê? Que para fazer a gestão de custos eu tenho que ter os conhecimentos básicos de contabilidade de custos. Então, a contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações e de tomada de decisões. É o segmento da ciência contábil especializado na gestão econômica do custo e dos preços de venda dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. Outra definição do Padovese que eu gosto muito, pena que ele já faleceu. Então, o que se faz na contabilidade e gestão de custos? Coleta, classificação e registro de dados operacionais. Dados que podem ser internos, externos, monetários, preço de produto, valor de hora trabalhada, e físicos, unidades produzidas, horas trabalhadas, ordens de produção, acumulação, organização, análise e interpretação dos dados operacionais, físicos e indicadores resultante da combinação de dados monetários e físicos, produção de relatórios para os diversos níveis organizacionais, e o que são, e, obviamente, de dados operacionais históricos, estimados, padronizados e produzidos. Então, quem faz gestão de custos trabalha com toda essa informação
e precisa ter essa informação organizada, tá? Para atender às necessidades gerenciais, ou seja, a contabilidade de custos, a gestão de custos, ela presta serviço para quem? Para os demais gestores da organização, para os departamentos da organização. Porque eles vão ter necessidades, vão precisar de informação. Imagine lá o pessoal da auditoria, eles precisam de um tipo de informação. O pessoal da controladoria precisa de um tipo de informação. Quando eu vou fazer orçamento, eu preciso de informações que são levantadas por quem faz a parte operacional da gestão de custos. Então, são informações utilizadas para determinar a rentabilidade e desempenho das atividades da empresa. Informações para planejar, controlar e administrar o desenvolvimento das operações. E, principalmente, informações para a tomada de decisões. Isso é fundamental, né? E quando eu falo em tomada de decisões, é importante a gente pensar no seguinte: a gestão de custos, e aqui se diferencia um pouquinho da contabilidade de custos, na gestão de custos, eu não preciso pensar que tenha um método de custeio correto, certo, um só, que os demais são errados. Não, não existe um método de custeio certo. Do ponto de vista gerencial, eu vou utilizar aquele método de custeio que me permita tomar as decisões, aquele que seja mais próximo do negócio da minha empresa. Então, eu preciso saber que o método de custeio bom, o melhor método de custeio, é aquele adequado para a minha empresa. Ah, professor, então eu posso fazer o método que eu quiser? Pode, desde que você faça dois, pelo menos. Professor, por que dois? Porque eu sou obrigado, pela legislação, a apresentar os meus demonstrativos contábeis com base no quê? Com base em um método que é o método do custeio por absorção. Então, eu preciso, de qualquer maneira, fazer o custeio por absorção. Depois, eu posso fazer o método que eu quiser, para utilizar do ponto de vista gerencial. Então, do ponto de vista contábil, eu sou obrigado a fazer o custeio por absorção. Mas, para minha tomada de decisão, para o meu apoio aos negócios, eu vou utilizar o método que melhor for para o meu negócio, para a minha empresa. Eu vou utilizar aquele que for mais adequado para mim. Isso muitas vezes os estudantes têm dificuldade em entender. Então, qual que é o método mais certo? Não tem o método mais certo. Tem um que é obrigado pela legislação e depois eu posso usar aquele método de custeio que mais me servir, aquele que for o melhor para a minha empresa. E essa é a grande dificuldade muitas vezes. Saber qual é o melhor método do ponto de vista gerencial. Eu trago aqui, para começar a conversa, assim, né? Empresas industriais e comerciais. É a mesma coisa? Não é. As empresas comerciais têm só um insumo, o custo das mercadorias adquiridas para revenda. Já as empresas industriais, elas precisam de matéria-prima, chamados materiais diretos, materiais auxiliares, mão de obra, equipamento, serviço de apoio. Nesse caso, entra uma coisa que não tem nas empresas comerciais, que é a depreciação, custo de energia, outras despesas, né? Já em relação aos estoques, as empresas comerciais têm apenas um tipo de estoque, o estoque de mercadorias. Então, na venda dos estoques, eles se incorporam, se transformam em despesas, e aí eu vou ter o custo das mercadorias vendidas. Nas empresas industriais, elas têm três tipos de estoque: estoque de materiais, né? Estoque de materiais em processamento e estoque de produto acabado. Então, quando eu vou fazer a análise dos estoques numa indústria, eu tenho as matérias-primas, os materiais, eu tenho o estoque dos produtos em processamento e eu tenho o estoque dos produtos já prontos, do produto acabado. Então, é um pouco diferente em relação a empresas comerciais e empresas industriais.
A gestão de custo, ela tem duas grandes áreas de atuação. Que eu já falei antes, que é o custo contábil, que é a apuração do custo dos produtos e serviços, visando a contabilização e questões legais. E o custo gerencial, que é a gestão econômica dos produtos e serviços e as atividades, as unidades de negócio, gestores responsáveis envolvendo controle, avaliação de desempenho e tomada de decisão. A gente foca, na maioria das vezes, muito mais na questão gerencial do que na questão contábil, em gestão de custos das organizações. Objetivos da gestão de custo. No curto prazo, gerar informações que permitam garantir a sobrevivência da empresa por meio de uma gestão eficiente. E no longo prazo, gerar informações que permitam eliminar deficiências técnicas e mercadológicas. Por quê? Com base nos meus resultados, eu consigo verificar se a organização precisa ou não melhorar no aspecto da gestão de custos, né? Então, essa é uma questão importante a gente considerar aí na questão da gestão de custos. Umas perguntinhas, eu gostaria que vocês não vão me responder agora, mas vocês vão pensar se vocês sabem. O que é um gasto? O que é um desembolso? O que é um custo? O que é uma perda? O que é um investimento? O que são sistemas de custos? Porque essa é uma curiosidade que talvez alguns de vocês tenham, né? E que é importante que a gente pense, reflita um pouco sobre isso, né? Gasto é o valor dos bens e os serviços adquiridos pela empresa. São todos os pagamentos e recebimentos de ativos, custos ou despesas. Significam receber os serviços e os produtos para consumo em todo o processo operacional, bem como os pagamentos efetuados e recebimentos de ativos. É sinônimo de dispêndio. Então, tudo é gasto, depois ele vai se transformar em custo, se transformar em despesa, em investimento e assim por diante. E o que é um desembolso? É o pagamento pela aquisição desses bens ou serviços. É quando eu executo financeiramente os gastos e investimentos e é quando efetivamente sai dinheiro do caixa. Já o custo corresponde àquilo que foi incorrido, aqueles gastos incorridos, que são bens, o valor dos bens ou serviços consumidos eficientemente na produção de outros bens e serviços. E aqui uma coisa importante: custo tem a ver com fabricação. Então, o custo corresponde aos gastos que não são investimentos, porque eles são consumidos dentro do processo de produção. Então, eles são os gastos necessários para fabricar os produtos da empresa. São os gastos efetuados pela empresa que farão nascer seus produtos. São gastos ligados à área industrial da empresa. Ah, professor, aqui complicou o negócio. Por quê? Se for uma empresa que não produz nada, só presta serviço, então eu não tenho custos? Tecnicamente, não. Por quê? Porque você tem despesas e está tudo misturado, né? Mas eu posso dizer assim, não, você vai entender que custo é aquilo que eu utilizo, incorro os gastos incorridos especificamente na prestação do serviço. Então, por exemplo, se eu for um salão de barbeiro, de cabeleireira, né? Aquilo que eu utilizo para prestar o serviço é custo. O que se for fora daquela atividade de prestação do serviço é despesa, tá? Então, isso é importante, fabricação. O que é uma perda? São gastos que acontecem em função de fatos excepcionais, que fogem à normalidade. São o valor dos bens ou serviços consumidos de forma anormal, involuntária. Pode ser a ociosidade de recursos não usados, devido à ineficiência. Então, são considerados operacionais e não devem fazer parte dos custos de produção. Imagine que dá um problema lá, normal,
dá uma enchente, por exemplo, e estraga alguma coisa. E aquilo não é um custo para a empresa, aquilo é uma perda. O investimento é um gasto realizado em ativos ou despesas e custos que serão imobilizados. É aquilo que vai para o ativo da empresa. A gente costuma dizer que os investimentos são os gastos que vão para a prateleira, tá? Por exemplo, quando eu compro uma matéria-prima, ela primeiro vai para o ativo, para a prateleira. Na hora que eu começo o processo de fabricação, eu tiro aquela matéria-prima da prateleira e coloco na produção. O que eu gastar daquilo na produção vira custo. Então, os investimentos são gastos realizados para a compra de ativos que possibilitarão geração de novas receitas. Despesas são os gastos necessários para vender, distribuir, a parte administrativa, marketing, né? São ligados às áreas administrativas. Então, o custo dos produtos, quando eles são vendidos, na hora que eu faço o processo lá de contabilização dos custos, na hora que o produto é vendido, ele sai do estoque de produto acabado e vai para o consumidor, para o cliente. Nesse momento, aquele custo ele se transforma em despesa e vai para o DRE. Porque no DRE vai aparecer lá custo das mercadorias vendidas, custo do serviço prestado, então, custo do produto vendido. Na hora que eu faço essa operação de venda, ele deixa de ser custo, ele se transforma em despesa e entra no meu demonstrativo do resultado do exercício. O que é prejuízo? É o resultado negativo de uma transação ou de um conjunto de transações. É o oposto, né, do lucro. E o lucro é o resultado positivo de uma transação ou de um conjunto de transações. E o lucro é igual a receita total menos o custo total. Aí tem alguns outros conceitos. Custo total, valor de bens e serviços consumidos para fabricar um conjunto de unidades de produto. O custo unitário é o valor obtido pela divisão do custo total pelo número de unidades produzidas. Custo fixo, valores que permanecem constantes no curto prazo, independente do volume de atividade. Custos variáveis, valores gastos que variam diretamente e proporcionalmente ao volume produzido. Custos diretos, aqueles valores que podem ser perfeitamente e diretamente apropriados a um produto ou atividade. Por exemplo, a embalagem de um produto. Eu sei que a embalagem é para aquele produto, então eu sei que é um custo direto. Custo indireto são aqueles custos que eu preciso fazer conta para atribuir esses custos ao produto, né? Então, são valores de difícil alocação direta e proporcional a cada produto ou atividade. É por causa desses custos e também das despesas indiretas que nós temos que utilizar artifícios, como o rateio, por exemplo, para poder distribuir aquele volume de custos, né? Os custos fixos de uma empresa são os custos de incorporação do negócio. Quando eu compro as matérias-primas, eu tenho lá, mas começo a fabricar. Enquanto eu não fabricar nada, eu tenho custo de incorporação. Tem uma série de coisas que eu tenho que ter lá prontinho para começar a fabricar. Então, são coisas que eu tenho que ter o aluguel do barracão, eu tenho que ter o seguro, eu tenho que ter uma série de coisas que são custos indiretos, porque depois eu vou ter que atribuir isso ao produto, né? E também a ideia dos custos fixos, né? Os custos diretos, né, e indiretos é uma forma da gente medir. Outra forma é fixo ou variável, né? São duas maneiras da gente pensar. Então, os indiretos são aqueles que eu vou ter que fazer o rateio para distribuí-los, né? Aqui eu tenho de forma sintetizada e o gasto corresponde, então, ao consumo de bens e serviços. Os custos são gastos incorridos, lembre bem essa palavrinha, gastos incorridos, gastos incorridos na produção de novos bens ou serviços. Os custos fixos, constante em relação ao volume produzido, variáveis aqueles que
se alteram conforme aumenta ou diminui a produção. Por exemplo, o aluguel, a depreciação, são custos fixos. Os variáveis seriam o material direto, as matérias-primas. Os indiretos são apropriados de forma subjetiva, por meio de rateio. Os diretos são apropriados de forma objetiva, por meio de controles. Então, eu consigo apropriar mais facilmente. As despesas são incorridos por processo de geração de receita. Muitas vezes me perguntam, só essa história de geração de receita, eu faço marketing para quê? Para gerar receita. Eu tenho processo de logística para quê? Para gerar receita. Para entregar o produto. Isso é um processo de geração de receita. Então, aquelas áreas que não são área de prestação do serviço propriamente dito ou da fabricação do produto, são áreas que estão na organização com a finalidade de gerar receita. Então, as fixas são aquelas que são constantes em relação ao volume de receitas, por exemplo, despesas administrativas. As variáveis são aquelas que se alteram em relação ao volume de receitas, por exemplo, fixas, despesas administrativas, variáveis, comissões sobre vendas. Quanto mais eu vender, eu vou pagar mais comissões, não é isso? Então, elas são variáveis. As indiretas, apropriadas de forma subjetiva, critério de rateio, e as diretas, apropriadas de forma objetiva por meio de controle. Então, eu consigo saber de forma específica, sem me preocupar tanto em fazer muitas contas, né? Uma questão importante, antes da gente entrar nos métodos de custeio mesmo, é que a gente trabalha com sistemas de custos. Hoje em dia, muitos de vocês trabalham em grandes empresas, talvez não saibam o que é um sistema de custo. Por quê? Porque normalmente ele está embutido, né, dentro dos processos de gestão, tá? Então você tem ali situações, né, em que você tem um sistema de gestão, um ERP, um MRP, onde você já tem toda essa informação de custeio dentro do sistema. Você só alimenta as informações e o sistema faz toda a parte de custeio. Só que eu costumo dizer assim também, né? Se um dia você for trabalhar na empresa, lá na fábrica, na empresa, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que saber fazer, até para poder alimentar o sistema, para saber as informações que o sistema precisa. E uma coisa importante, tá? Como é muitas vezes decisão subjetiva, escolha do método de rateio, por exemplo, como é algo que não é preto no branco, assim, né, que está fazendo de um jeito só, porque a gente está pensando em custeio do ponto de vista gerencial, eu tenho que saber que nenhum sistema é capaz de resolver todos os problemas que aparecem nessa área da empresa. Eu preciso desenvolver o sistema, aprimorar para atingir a sua capacidade, para que ele funcione como um instrumento de administração de gestão eficiente. E outra coisa, os sistemas de custos dependem das pessoas. O relatório não vai ser de qualidade melhor do que a qualidade dos dados recebidos para processar esse relatório. Então, eu tenho que saber que as informações, os dados que eu vou utilizar para gerar os relatórios, para elaborar as minhas métricas de custeio, eles têm que ser dados que sejam fidedignos, dados que realmente mostrem aquilo que acontece na empresa. Por quê? Se eu utilizar o método de precificação baseado em custos, se eu fizer a parte de custeio errada, eu vou precificar errado. Ah, professor, mas eu vou usar um método que é baseado no valor, baseado na diferenciação, eu vou precificar de outra forma. Tá, mas em algum momento você vai ter que verificar se esse teu preço de venda, se ele vai ser compatível com o custeio que você tem. Então, se você fizer o custeio errado, você pode precificar errado e pode ter resultado ruim na empresa, que é o que a gente não quer. Então, isso é fundamental. Outra coisa que acontece muito nas empresas, importação de sistemas. Tem a utilização de sistemas já utilizados em outras empresas, por exemplo, na matriz, ou algum concorrente que já sabe que utiliza, ou de outro país, aí é complicado. Por quê?
Eu só posso trazer. Imagine que a tua empresa foi comprada por outra empresa. O pessoal que comprou a empresa resolve implementar o mesmo sistema lá que tem na empresa, agora que vai ser a matriz da empresa. Mas se a tua realidade for diferente, se a tua forma de obter os dados for diferente, se você tiver um controle um pouco diferente, pode não dar certo. Então, só vai funcionar a importação de sistemas prontos, pré-fabricados, tá, de custo, né? Se a estrutura de custo for semelhante, se a qualidade do pessoal que trabalha na área é de um nível muito parecido, bastante igual, se o processo de produção é semelhante, se as necessidades de informações do ponto de vista gerencial são as mesmas. Então tem que tomar muito cuidado quando você pensa em importar um sistema que já é utilizado por outras empresas do grupo, por exemplo, tá? Então isso é delicado, tem que prestar muita atenção. Para que servem os sistemas de custo? Eles servem para realizar soluções relativas a controle, para tomada de decisão de corte de produtos. Então, eu tenho em alguns momentos na empresa, eu tenho que cortar um determinado produto que não é lucrativo. Como é que vamos basear? Vamos basear no sistema no custo dele. Eu posso analisar também a introdução de um novo produto na minha linha de produção com base no sistema de custos. Eu posso reformular rapidamente a política de preços se eu tiver uma boa estrutura, um bom sistema de custos. Eles servem para avaliação mais precisa dos estoques, para uma avaliação mensal dos resultados. Então, é importante entender que essas são as funções principais. Pode ter outras? Pode. Os sistemas de custos precisam levar em consideração a qualidade das pessoas envolvidas na atividade, necessidade de informação do usuário final daquela informação, adaptação às condições específicas da empresa, utilização de quantidades físicas associadas a valores monetários, relação intrínseca entre custo e benefício. Então, essas são questões importantíssimas que a gente tem que considerar na hora de estabelecer. Por quê? Assim como na contabilidade eu tenho que ter um plano de contas, né? Quando eu vou pensar no custeio, eu tenho que também fazer uma ligação com o plano de contas para saber o que daquela parte da contabilidade que eu vou controlar do ponto de vista de gerencial de custos. E nem tudo que está na contabilidade gera custo, a gente já viu isso, né? Tem a parte do que fica no ativo, tem a parte que vai ser a questão das despesas. Então, eu preciso ter essa informação, preciso definir parâmetros. Eu tenho que. É difícil hoje trabalhar com qualquer sistema de custeio, tirando aqueles bem básicos, né? Eu preciso departamentalizar a minha empresa para ter centro de custos, para saber onde é que estão realmente os geradores de receita e os que são os que gastam, né? Os que realmente fazem mais, eles em vez de criar receita, eles gastam a receita. E tomar decisões de ampliar alguns setores, de diminuir outros, de melhorar, de mudar os processos de gestão. Então, é fundamental. Aqui nós temos um esquema básico de custeio, que é basicamente o custeio por absorção. Tem os custos indiretos, né? Que eles vêm via rateio, e daí são atribuídos ao produto A, B, C. Eu tenho os custos diretos, né? Que eles vêm atribuídos diretamente aos produtos A, B, C. E eu tenho a questão depois que eu tenho o rateio, eles vêm para o estoque, né? E eu vou ter daí o custo dos produtos vendidos, das mercadorias vendidas, o serviço prestado. As despesas, elas vão direto para onde? Para a conta de resultado, que é o DRE. E as vendas também vêm para a conta de resultado, que é a minha receita, né? Então, os custos, eles vêm apropriados aos produtos, e depois que eles se transformam em estoque, eles geram o custo de produtos vendidos, mercadorias vendidas e serviço prestado. As despesas vão direto para o resultado e as vendas também, para o DRE, né? É importante a gente ter esse esquemazinho básico na cabeça, tá? Deixa eu dar uma olhadinha uma coisa aqui. Ah, estou começando a gostar. Temos 96 alunos aqui.
Só vou fazer uma print aqui para registrar isso aqui, só um segundinho. Vou parar de compartilhar um minuto. Cadê aqui o botãozinho? Eita, nós. Só tirar uma print aqui. Muito bem. E já vamos continuar aqui. Muito bem, voltamos para cá então, né? Então, pessoal, só uma. Vi aqui, antes de continuar, então, a lista de presença, o que que acontece? Quando acabar a aula aqui, eu vou compartilhar um link para vocês fazerem a inscrição lá na área de extensão nossa, e daí isso é o que vai gerar essa inscrição que vocês vão fazer, é o que vai gerar o certificado desta atividade, perfeito? Então, lá no final eu vou apresentar isso. Então, vamos lá. Passamos esse esquema básico de custos. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre os componentes dos custos, tá? Materiais diretos. O que seriam materiais diretos? As matérias-primas. A mão de obra direta é a mão de obra que está envolvida onde? No processo de produção. E o custo é processo de produção. Os custos indiretos de produção são todos aqueles outros custos que envolvem a produção, seus custos indiretos de fabricação. Então, imagine, como exemplo de custo indireto de fabricação, tem a mão de obra indireta, essa é uma situação. Eu tenho, por exemplo, a energia elétrica, né, que é da fábrica ali, da parte da produção. Eu posso ter o seguro do barracão onde se produz. Eu tenho o pessoal que trabalha fazendo a limpeza da área de produção. Eu tenho segurança que está ali na área de produção e assim por diante. São custos indiretos de fabricação. Eles são indiretos, mas eles fazem parte do processo de fabricação. Alguns conceitos de custo. Custos primários ou diretos. Eu somo toda a matéria-prima e a mão de obra direta. Eles estão ligados diretamente à produção e são incluídos de forma objetiva no cálculo dos produtos ou serviços comercializados. Tá? Então, primários, materiais diretos e mão de obra direta. Custo de transformação ou conversão. Aí já não entra os materiais. Por quê? Porque entra aquilo que eu vou utilizar para transformar os materiais diretos, matérias-primas, em produtos. Então, o custo de transformação ou conversão, ele corresponde àquelas atividades que eu realizo para transformar matéria-prima em produto. Então, é a soma da mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação. Custos integrais ou plenos. É a soma de todos os valores consumidos pela empresa para a elaboração do produto ou prestação de serviço, incluindo custos e despesas. Custo fabril. Eu somo os três elementos: materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. É aquilo que eu utilizo no processo fabril, no processo de fabricação, que são incorporados aos estoques de produto em processo. Quando os itens são finalizados, esses custos de estoque são transferidos para o estoque de produtos acabados. Custo das mercadorias vendidas é a saída dos estoques da empresa para o comprador. Se for mercantil, é CMV. Se for operação industrial, é CPV, custos produtos vendidos. Se for serviço, é custo do serviço prestado, CSP, ou CSV, custo dos produtos vendidos. Essa é a etapa final da formação dos custos. Valores retirados dos estoques e entregue aos clientes. E sempre os custos estão associados ao período. Tá?
Então, aqui, sinteticamente, isso aqui eu tirei lá do livro do Bruni, que é um livro muito legal de administração de gestão de custos. Os materiais diretos com a mão de obra direta, eu tenho o custo primário direto. MOD, MD, MOD, tá? Fazendo aqui, eu tenho, né, custo primário direto. Na hora que eu incluo as três, materiais diretos, mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação, eu tenho custo total contábil. Na hora que eu pego mão de obra direta e custos indiretos de fabricação, eu tenho custo de transformação. Na hora que eu incluo as despesas, eu tenho custo integral ou gastos totais. Ah, professor, é despesa, mas é custo integral? É a classificação que se utiliza nessa situação. Vou passar mais rápido que não vai dar o tempo aqui, né? Entendeu? Estou indo muito devagar. Custeio por absorção, eu vou pular um monte que eu escrevi, depois eu passo para vocês aqui. Ele é o, é o que atende a legislação do imposto de renda. Então, a empresa é obrigada a fazer. Qual que é a diferença? A diferença é que nele estão incluídos todos os custos de produção incorridos, fixos ou variáveis, diretos ou indiretos. Os indiretos por meio do rateio. Então, a única coisa que eu não considero aqui são as despesas, que elas vão direto para a demonstração do resultado do exercício, tá? As despesas são lançadas diretamente no resultado do exercício. Para eu fazer o custeio de absorção, primeira coisa, eu preciso classificar os custos, eu tenho que identificar os critérios de rateio, direcionar as despesas para o DRE, separar custos diretos e indiretos, atribuir aos produtos os custos diretos e atribuir os custos indiretos por meio do rateio. Então, aqui surgiu uma palavra nova, que é o rateio. O que é o rateio? Eu vou utilizar um critério. Por exemplo, se eu utilizar a mão de obra direta no critério de rateio, o que eu vou fazer? Se eu tenho três produtos, eu vou ter que ver o total da mão de obra que cada produto utiliza para fabricar. Então, imagine que o produto A tenha 20% de toda a mão de obra utilizada na minha produção. O que eu vou fazer? Todos os custos e despesas indiretas eu vou pegar do 100%, 20% para aquele produto. Então, eu vou utilizar o critério de rateio, que é mão de obra. Tá? Aqui eu tenho detalhadamente, ó, como é que funciona o custeio de absorção. Então, eu tenho os custos de produção, que são variáveis, matéria-prima, mão de obra direta, energia, combustíveis, né? Então, e os custos fixos, mão de obra indireta, depreciação, aluguel, energia, tá, 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 tá. Isso aqui tudo, ó, vai para a produção e elaboração, por estoque da produção acabada e vai para o resultado aqui, custo de produtos vendidos, né? As despesas, elas vão direto para o resultado aqui, ó. Tudo isso aqui da esquerda, variáveis e fixos, eles vão para o custo de produtos vendidos, tá? Que vão reduzir da receita, do resultado das vendas. As despesas variáveis e fixas vão direto para o DRE, deduzindo despesas de vendas, despesas administrativas, eu tenho o resultado líquido ou lucro, né? Que é um exemplo básico de custeio por absorção. Aqui eu tenho outro exemplo também bem básico. Eu tenho três possibilidades, né, de vendas de um produto, né? A, B e C, que são as panelas. Vendas previstas de 2.000 e 6.000 unidades. Só que são três tipos de panelas diferentes, né? Então, eu tenho vendas realizadas, 2.000 unidades, custos fixos 80.000, 80.000 por 2.000, 40 de custo fixo unitário. Eu vendi por 100, daí eu tenho que incluir o custo variável de 40, eu tenho um custo total de 40 mais 40 de 80. Eu vou ter 100 menos 80, um lucro de 20. Multiplicando isso pelas 2.000 unidades, eu tenho 40.000. Então, aqui eu estou fazendo no B a mesma coisa, só que com
quantidades diferentes, né? Que é um outro produto. Então, eu tenho 60 mil de custos fixos, tenho 30, portanto, de custo fixo unitário, 60 mil por 2 mil, preço de venda é 120, custo variável 50, custo total 50 mais 30, 80, 120 menos 80, eu tenho um lucro unitário de 40. Multiplicando por 2 mil, eu tenho 80 mil. E no outro aqui, fazendo as mesmas operações, para um produto que tem 4 mil unidades de vendas, 120 mil de custos fixos, eu vou chegar aqui num lucro unitário de 50 e com um resultado total de 20 mil. Então, aqui é bem básico, mas o que que mostra aqui? Eu estou colocando tudo o que eu tenho, fixos e variáveis, para chegar no lucro unitário, tá? Aqui é um exemplo mais detalhado um pouquinho. Não vou mostrar todo o cálculo, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes aqui. Sapatos e botas total. Mão de obra direta, materiais, custo indireto de fabricação, quantidade produzida e preço de venda unitário, tá? Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar os dois, ó, total de mão de obra direta, 224 mil, tá? Para que que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso fazer o índice de absorção para poder distribuir o total dos custos indiretos de fabricação. Custo indireto de fabricação, aqui tem um errinho, ó. 430 mil, aqui é 430.500, tá? Tá? Depois eu preciso arrumar esse slide aqui, deu um errinho aqui. Mas, o que que eu tenho que fazer, então? Chegar a 430.500 por 224 mil, 1,9219, que é o meu índice de absorção. Com base no quê? Com base no critério de rateio total de mão de obra direta. Então, eu pego aqui, ó, custos indiretos para o produto X, né? Eu multiplico os 163 mil por 1,9219, vou ter 313.266. E eu pego aqui 61 mil, que veio daqui, ó, multiplico pelo índice de rateio, tenho 117.234. Então, 313.266, 117, que é o total dos meus custos indiretos, que é o 430.500 ali. Agora, como é que eu faço? Eu pego aquilo que é direto, mão de obra direta, os materiais, e absorvo de custos indiretos para sapatos, tá? Eu absorvo 303.266 dos custos indiretos. Então, eu vou ter um total de custos de 601,26, e fazendo a conta aqui, eu tenho um custo unitário de 601 dividido por 250, 2,41. Nas botas, eu tenho um custo de 2,95. O cálculo do índice para absorção é o que eu vou utilizar para fazer o rateio, certo? Outro método de custeio importante, custeio variável direto. Nele eu só vou trabalhar, só vou utilizar os custos diretos, tá? E os custos fixos eu vou jogar diretamente para o DRE. Por quê? Porque eu quero trabalhar com base na margem de contribuição. Então eu vou saber exatamente quanto cada um dos produtos que eu vendo, qual é a margem de contribuição dele para o resultado, tá? Isso é importante, porque eu vou trabalhar somente com o custeio variável direto, tá? Então, os custos que são fixos, tá? Eles vão, ou indiretos, né? Eles vão para o DRE de uma forma assim automática, porque eles são considerados como se fossem despesa. Então, custos de produção, variáveis e fixos, tá? O que que acontece? Os variáveis eu coloco para o custeio, estoque de produção acabada. Aqui o meu resultado de produtos vendidos. O resultado de vendas menos produtos vendidos, que surgiu da onde? Do custeio variável. Os custos fixos, eles vão direto para o DRE. As despesas variáveis, tá? Também vão direto para o DRE. E os custos fixos aqui, as despesas aqui, todos eles vão deduzindo o resultado. Então, eu só considero como custo para o custo dos produtos vendidos aqueles que são os custos variáveis, tá? Essa é a diferença. Aí eu consigo saber realmente
quanto cada produto contribuiu para o resultado final. Então, do ponto de vista da decisão, ele é muito importante, esse custeio variável direto. Aqui é o mesmo exemplo. A única coisa que tem diferente, qual que é? Ó? Vendas previstas, vendas realizadas, preço de venda, custo variável unitário. Então, 100 menos o custo, eu tenho uma margem de contribuição de 60. Então, eu vou ter um resultado de 60 vezes 2.000, 120 mil. 70 vezes 2.000, 140 mil. 80 vezes 4.320. Então, eu só trabalho com o custo variável para saber a margem de contribuição. Tá? Então, eu vou buscar fabricar mais aquele produto que tem uma maior margem de contribuição. Aqui o mesmo exemplo parecido, né? Então, se eu vou trabalhar com o custeio variável, o que que eu vou fazer? Matéria-prima, está aqui. Outros custos diretos variáveis, custos fixos indiretos, 15.300. Quantidade produzida, 12.000. Quantidade vendida, 6.000. Preço de venda, 600. Preço de venda é para eu saber diretamente que a minha receita é 3.600.000, porque eu vendi 6.000 unidades a 600, tá? Daí, quando eu vou calcular o custo, o que que eu vou fazer com esses custos fixos e indiretos aqui? Vai direto para onde? Para o DRE, que está aqui embaixo. Por quê? Porque eles são tratados como se fossem despesas. Daí, no custo total, eu só vou considerar a matéria-prima e os outros custos diretos ou variáveis. Então, eu tenho 420.000, quantidade produzida 12.000, né? 420.000 dividido por 12.000, 35. Esse é o meu custo unitário. Então, o meu resultado final, ele vai sair da onde? Aqui, ó. Custo dos produtos vendidos, que é o 35 vezes essa quantidade aqui, ó. 6.000 lá. E eu vou ter um lucro, então, a receita 3.600, menos o meu custo, 210.000, lucro de 3.390, menos, agora sim, os custos fixos e indiretos, o meu resultado é 3.374.700. Aqui dá para ver os dois comparativamente. A absorção, então, vai me dar um custo unitário de 36,28. Por que que é maior? Porque os custos fixos e indiretos entram aqui. No variável, tem o custo de 35 que a gente viu lá atrás. Então, na hora que eu faço aqui, do ponto de vista do absorção e variável, a absorção, ele vai me dar um resultado maior ou menor? Ó, 3.382.350. E o variável vai me dar o quê? Um custo menor, não é isso? Por que que o governo quer que eu utilize a absorção? Porque eu vou pagar mais imposto, assim de simples. O custeio ABC, ele veio para eliminar a distorção principal da absorção, que a absorção é o rateio, que é subjetivo, tá? Então, no absorção, eu faço o rateio. No ABC, eu não vou fazer o rateio. Eu vou fazer com que os custos indiretos, tá? Eles sejam distribuídos através do quê? Custeio baseado em atividades, ABC. Então, eu vou utilizar, em vez do critério de rateio, eu vou utilizar direcionadores, tá? Então, eu posso pegar direcionador de recursos, direcionador de atividades, e vou atribuir os custos dos recursos às atividades, para que eu consiga saber, olhando o exemplo vai ficar mais fácil, porque o que que eu vou fazer? Eu vou saber exatamente o que gera o custo, que são as atividades, e cada produto tem uma situação diferente. Com base nos direcionadores, eu vou eliminar aquela questão subjetiva, que eu faço os apontamentos e percebo quantas atividades eu tenho em cada um deles. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Primeiro, eu tenho que definir os processos que são prioritários, definir as atividades em cada processo, listar as possíveis tarefas de cada atividade,
alocar os recursos às tarefas ou às atividades de forma prioritária, conforme o consumo delas, e direcionar o valor das atividades dos produtos, serviços ou clientes conforme o seu consumo de atividades. E aí eu vou ter alguns exemplos de direcionadores. Por exemplo, compra de materiais, número de pedidos, pagamentos, número de cheques ou de ordens de pagamentos emitidos, recebimentos, número de descarregamentos, reparos, horas de reparos. Então, conforme a minha atividade, eu vou criar os direcionadores de custeio. Aqui, olhando o exemplo, fica mais fácil, tá? Eu tenho aqui que distribuir, né? De gasto indireto, 50.200 de custos fixos, 20.200 de despesas fixas. E aqui eu tenho um exemplo prático, dois produtos, produto A e produto B, e os direcionadores, ordens de compra, movimentação de estoque, lote de produção e horas de máquina. Então, eu sei que o departamento de suprimentos, tá? Ele tem um gasto total de 10 mil e cada unidade, o produto A tem 6 ordens de compra. Para comprar o que ele precisava, foram feitas 6 ordens de compra. E o produto B, 30 ordens de compra. Departamento de almoxarifado tem um gasto total de 11.400 e ele tem 250 movimentações de estoque no produto A e 130 movimentações de estoque no produto B. O direcionador aqui é a movimentação de estoque. Controle de produção, 21 mil de gasto total, 57 lotes de produção para o produto A, 18 lotes de produção para o produto B. Depreciação, 7.800, 1.700 horas de máquinas utilizadas para o produto A e 2.900 horas de máquinas para o produto B. Eu tenho aqui despesas indiretas do departamento de faturamento, que são as faturas emitidas, tá? Então, tem que depois, quem está saindo agora, tem que esperar um pouquinho ou pedir, pegar o link. Eu já passo o link para vocês. Só vou terminar esse conceito aqui. Mais uns minutinhos eu já passo para vocês. Então, o direcionador é faturas emitidas, tá? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que saber quanto custa cada ordem de compra, cada movimentação de estoque, cada lote de produção, cada hora de máquina e cada fatura emitida. Aqui eu tenho o resultado, ó. 10 mil por 36, que é o total dos dois, né? 6 mais 30, 36, 277,80 cada ordem de compra. R$ 30 cada movimentação de estoque. R$ 280 cada lote de produção. 1,70 cada hora de máquina. E 89,78 cada fatura emitida. Como é que eu faço agora? Eu já tenho meu critério para distribuição, então, dos meus custos, dos meus gastos, que são ali, ó, fixos, que são esses valores aqui, ó. 50.200 e 20.200, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar agora e trazer isso para cá. Eu tenho 6 ordens de compra, 277,78 para o produto A. 30 movimentações, 250 movimentações de estoque a 30, 57 lotes de produção 280, horas de máquina 1.700 a 1,70, fatura 190 a 89,72. E eu vou trazer todo este valor aqui e vou atribuir para os produtos. Por quê? Porque agora eu já tenho meu critério. Então, para essa é o produto A, eu tenho aqui 45.075, 3.000 unidades, 15,02 o meu custo unitário. E a mesma coisa aqui, porque os valores são os mesmos, né? Só muda as quantidades para cada tipo de produto. E eu vou ter um custo unitário de 5,07, tá? Então, o custeio ABC, ele tem essa finalidade aqui. Eu vou parar de compartilhar, daí eu já termino aqui, só vou passar o link para quem precisa sair, só um segundo. Tudo certo aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, me manda aí no chat. Já estamos quase terminando, tá? Já vou abrir para perguntas. Custeio padrão é rapidinho para explicar também. Só estou pegando o link aqui que está.
Vou passar para vocês. Esse é o link aí, pessoal. Alguém testa para mim, ver se está certo. Ele vai abrir ali a página da extensão, tá? Voltando para cá, então, cadê? Bem, obrigado. Então vamos voltar aqui, já vamos finalizando. Depois eu abro a atividade, eu abro aqui para perguntas. Não tem problema que a gente se estenda uns minutinhos. Tá tranquilo, não tem. Só onde é que eu tô aqui? Cadê minha? Tanta coisa aberta ao mesmo tempo até eu chegar aqui. Cheguei. Mas ele tá certo. Então, pessoal, entenderam a lógica do custeio ABC? Qual que é a diferença entre o ABC e o absorção? Que o ABC, ele não é tão subjetivo. Na verdade, ele não é subjetivo. Por quê? Porque você faz a medição ali, os apontamentos de cada atividade, sabendo o que é feito em cada área da empresa, em cada departamento, daí você pode atribuir aqueles gastos indiretos com base nesse critério, que é o critério dos direcionadores de atividade, tá? Então é fácil de você entender. E ele é menos subjetivo, porque o rateio sempre é subjetivo. Por que que eu utilizei mão de obra direta e não utilizei a matéria-prima, por exemplo? Porque é um critério subjetivo, né? E nessa subjetividade você tem uma distorção no custeio, tá? Então isso é importante a gente saber. O custo padrão, ele nada mais é do que você trabalhar um cenário de custeio com base no histórico da empresa, né? E você, com base nesse cenário, você diz, olha, o meu custo meta é tanto por produto. Como é que se faz isso? Você pega o histórico. Diz, ó, nos últimos 2 anos, eu tive, para fabricar esse produto, eu tive esta média de custo. Então, eu vou buscar sempre que essa métrica de custo, essa média, seja atingido. Então, ele é o custo de fabricação possível de ser alcançado. Ele é uma expectativa que eu quero e eu estabeleço como meu padrão. Então, eu tenho que ter um histórico para poder fazer isso. Se eu não tenho histórico, eu vou começar a utilizar o custo padrão agora. O que eu faço? Eu faço um levantamento, verifico esse custo padrão, estabeleço ele como o meu critério de comparação, e aí eu vou buscar produzir para atingir essa meta de custo, tá? Então, ele é mais para controlar e acompanhar a produção do que para medir o custo, né? Então, ele é um auxiliar na formação de preço, ele é um apoio gerencial, então você vai estabelecer medidas, tá? Vai estabelecer medidas para chegar nesse custo padrão, tá? É uma meta que eu estabeleço, mas não é o custo meta, tá? O custo meta é o máximo que eu permito em função da minha margem de lucro, tá? Então, a finalidade é estabelecer um padrão de comportamento e depois eu vou fazer a comparação. Eu vou analisar para cada uma dos meus componentes, né? Eu vou analisar o custo real com o custo padrão. E aí eu vou fazer análise das variações e fazer relatórios para poder tomar a decisão.
Então, o que eu pretendia conversar com vocês é isso, né? Em torno aí de 1 hora e pouquinho. Agora eu vou parar de compartilhar e estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão que eu abro o microfone para vocês perguntarem ou podem mandar a pergunta pelo chat. Vamos fazer uns 10 minutinhos de pergunta aí e daí a gente encerra, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, queira falar alguma coisa, só levanta a mão ali em cima na tela, tem a mãozinha ali. Ou podem mandar no chat também, não tem problema. Também, se não tiver dúvida, tranquilo, podemos ir encerrando também. Fique à vontade. Ah, dúvida no ABC. Ó, o que que acontece? O ABC, imagine o seguinte: o que que é importante na parte da. Imaginar que eu tenho uma empresa que ela se dedica a fazer pintura de carro, tá? Então eu tenho que pegar e dividir os setores da minha empresa, os departamentos, as áreas ali, e eu tenho que saber, para fazer a pintura, o que que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que o conserto do carro, carro batido. Então eu tenho que fazer a, arrumar a chapa do carro, a lataria, tá? Então depois, para o processo de pintura, eu tenho que fazer quantos processos de pintura? Tem que fazer a pintura base, depois tem que fazer a pintura normal, depois passar um verniz, tá? Então, essas atividades eu tenho que saber quanto me custa fazer a pintura base, quanto me custa fazer a pintura normal e quanto me custa fazer o verniz, tá? E quantas etapas eu tenho que fazer isso? Eu vou saber as atividades e vou atribuir para cada uma das atividades o custo dela. Daí eu pego. Imagine que eu tenho lá que cada atividade me custa X, que foi o exemplo que eu trouxe. Eu, com base nessas atividades, no total, eu diz assim, ó, a pintura base me custa R$ 500 por metro quadrado. Pronto. Então, se eu tiver que pintar 2 carros, eu vou ter que fazer, sei lá, 2 pinturas lá. Então, eu vou pegar 2 vezes R$ 500. Eu vou saber quanto custa cada atividade, tá? Eu vou até voltar aqui no exemplo para ficar mais fácil, para poder explicar aqui quem que perguntou. Agora não dá para ver quem perguntou, mas quem perguntou tá. Deixa eu voltar aqui no slide e daí fica mais fácil com. Tá, vamos voltar aqui. Olhem aqui então agora, quem estava com a dúvida, tá? Quem precisa sair não tem problema, fiquem tranquilos. Então veja o seguinte, ó, eu tenho que distribuir 50.200 de custos fixos e 20.200 de despesas fixas. Ó, 50.200 aqui, deixa eu pegar e fazer uma coisinha aqui. Ó, eu tenho que distribuir esse valor aqui e esse valor aqui. Onde é que eles estão aqui na planilha? Tá aqui, certo? Esses 50.200 eles representam 10.000 departamentos de suprimentos, 11.400 da almoxarifado, 21.000 controle de produção, 7.800 depreciação, que dá o total de 50.200. E aí, o que que eu tenho? Produto A, direcionadores, né? Produto A e produto B. Produto A, primeiro, qual é o direcionador do departamento de suprimentos? As ordens de compra. Do almoxarifado, movimentação de estoque. Controle de produção, lote de produção. Depreciação, horas de máquina. Tá? O que eu fiz aqui? Aqui eu tenho 36, não é isso? Então eu tenho que pegar 10.000 e dividir por 36, que é o que foi feito aqui, ó. 10.000 divididos
por 36, dá esse custo aqui, tá? O que eu tenho que fazer, então? Para o produto A, eu tenho que distribuir 6 ordens de compra. Ó. 6 e 36 e 30, certo? Então, 6 ordens de compra, 277,80, 6 vezes, dá esse valor aqui. Produto B, 30 vezes o custo de cada ordem de compra, dá esse valor aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou distribuindo esse total aqui, ó. Oh, perdão. Estou distribuindo este valor aqui, ó, mais esse aqui, ó. Por quê? Eu estou pegando todas as ordens de compra, todas as movimentações de estoque, todos os lotes de produção, todas as horas máquinas e todas as faturas emitidas, que é a mesma lógica aqui, ó. Faturas emitidas, a mesma coisa. Todos eles a mesma coisa, tá vendo? Dividido, dividido, dividido. Eu tenho os valores aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Produto A, faturas emitidas, 190 vezes o custo de cada fatura emitida, desse valor. Produto B, esse valor de uma faturas emitidas vezes o custo dela. Então, eu vou distribuir todos os valores. Na hora que eu chego no total, o que eu faço? Dividido pela quantidade produzida, eu tenho o custo unitário, tá? De cada produto, tá? Então, essa é a dinâmica do custeio ABC. Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida a mais? Que bom que deu certo, então, aí. Então, pessoal, eu vou parar de gravar aqui, então. Obrigado aí para quem ficou até o final. Sei que muitos não puderam ficar por causa do tempo, mas obrigado por tudo. Eu vou parar a gravação aqui. Bons estudos para vocês. Até uma próxima.